Mas com esse código que a gente já escreveu aqui no main, a gente já consegue começar a implementar o request lá no app.jsx. Eu vou usar um componente GitHub User que recebe uma prop username, todo minúsculo, que recebe um nome de usuário no GitHub. O nome de usuário, quando você visita o seu perfil no GitHub, o nome de usuário fica aqui abaixo do seu nome, então tá aqui meu nome de usuário, e após a barra do .com aqui em github.com. Então, vou copiar meu nome de usuário, vou inserir ele aqui e vou criar o componente GitHub User. GitHub User vai ser este componente, recebe username por prop. No componente GitHub User, eu vou fazer um request para a API do GitHub para obter informações desse usuário. E para fazer isso, eu vou precisar de um hook do React Query chamado useQuery. Então, vou importar useQuery do React Query. O useQuery é um hook que executa busca de informações. E ele também faz cache delas e fornece estados dessa busca. Eu vou criar aqui dentro uma const user query. Então, cuidado para não confundir, tá? Use query é o nome do hook que eu estou importando. User query é o nome da minha const. Vou invocar use query. O use query recebe um objeto como argumento e esse objeto vai ter duas propriedades. A primeira propriedade é a query key, que recebe um array. Então aqui eu tenho que passar para essa propriedade a chave de uma query. O que é uma query no React Query? Uma query é uma dependência declarativa em uma fonte de dados assíncrona que é amarrada a uma chave única. Parece complicado, mas conforme a gente for avançando, você vai ver que não é. Eu vou passar a key username, desculpa, vou passar a prop username para esse array. Query keys recebe um array e aqui eu estou passando a prop username. Essa chave username é usada internamente pelo React Query para refetching, isso é, para buscar novamente as informações para cache e para compartilhamento das queries em toda a aplicação. Sempre que um item na query key muda, tá? Então eu posso ter mais de um item aqui, e sempre que um dos itens muda, o React Query vai considerar que uma nova chave foi criada que vai fazer o refetch dos dados. Mais à frente a gente vai ver isso, tá? Aqui eu estou usando como query key o valor que a prop username recebeu, que é uma string Roger-Melo. Se o valor dessa prop mudar, o React Query vai fazer um novo request para obter as informações desse usuário. Aqui eu também preciso passar uma segunda propriedade chamada query fn, query function. Essa propriedade precisa receber a função que vai fazer o request dos dados, e aí eu vou fazer o seguinte: a queryFn vai receber uma função que vai receber a invocação de fetch user, que vai receber a prop username como argumento. Então essa prop username que está vindo daqui foi passada como argumento dessa invocação. Por isso que eu preciso passar essa função inline aqui, né, porque eu preciso que a fetch user receba username está vindo dessa prop. Vou criar a fetch user, que vai receber username
E aqui eu vou ter um fetch, não salva o arquivo, não executa o fetch ainda, tá? A, a API do GitHub tem um limite de request que eu vou comentar agora há pouco, então não salva, porque senão você já vai desperdiçar um request. Vou colar aqui o endpoint, e aqui abaixo eu vou ter um then response.json, padrão que a gente já conhece, né? Na maioria das vezes, aqui no nosso contexto, a query function, essa função, vai ser uma função que vai fazer fetch das informações. Mas essa função, que pode ser passada como query function, né, funciona com qualquer coisa que retorne uma promise. A gente sabe que .then retorna uma promise. Tá? E aqui eu não estou colocando async na frente dessa função, mas nesse caso tanto faz. Porque o then vai retornar uma promise e é isso que eu quero mesmo. Que essa promise seja retornada para cá. No momento dessa gravação, a API do GitHub tem um limite de 60 requests por hora para requests não autenticados. Eu não vou fazer request autenticado agora, então eu vou tentar não exceder esse limite aqui. E para conseguir isso, eu não vou salvar toda hora, ou eu posso derrubar o server, ir salvando e só levantar o server de novo quando eu precisar testar alguma coisa. E por enquanto eu vou especificar para o React Query não fazer refetch quando eu focar na janela da aplicação. Então, aqui como terceira prop aqui desse objeto, eu vou passar refetch on Windows Focus. Refetch on Windows Focus vai receber false. Isso aqui é uma propriedade opcional que eu só especifiquei porque eu não quero que o React Query refaça requests automaticamente quando o foco for para a aba da aplicação. Ou seja, se eu sair da aba da aplicação e voltar, por exemplo, o React Query não vai fazer refetch quando o foco na aba da aplicação acontecer. Caso o seu limite de requests seja excedido, você pode fazer request para alguma outra API, JSON Placeholder, por exemplo, tá? Caso o seu limite de requests do GitHub seja excedido. Essa invocação do useQuery retornou um objeto que foi armazenado na const userQuery. Se eu vier aqui na linha abaixo, inserir userQuery, ponto, a gente vê que esse objeto contém algumas propriedades e essas propriedades estão relacionadas aos dados que foram buscados, né, aos dados que foram buscados, o estado da query e alguns métodos de interação com a query. Então, esse formato de caixinha aqui, tem ali, que na caixa tem entre parênteses property, são propriedades que você pode interagir aqui neste objeto userQuery. Com o que a gente fez, tá? Com o que a gente fez até aqui, o React Query vai automaticamente fazer fetch dos dados e essas propriedades vão me dar informações sobre o estado da query. Então, eu posso dizer, por exemplo, que, vamos lá, vou passar isso aqui para cá, qualquer coisa, eu dou um Alt Z aqui, para ver toda a linha, não preciso ficar vendo essa linha toda hora, toda ela. Vou dar um return. Eu posso dizer, por exemplo, que user query ponto is error. Ou seja, se a tentativa da query resultou em um erro, o que eu vou fazer? Vou retornar um parágrafo user query ponto error
user_query.message. Então, eu vou exibir a mensagem do erro do fetch, caso um erro acontecer. Caso contrário, se estiver carregando, eu vou retornar um parágrafo. Então vamos lá, como que eu sei se está carregando? user_query.isLoading. Então, se estiver carregando, eu vou retornar um parágrafo carregando informações, 3 pontinhos. Caso contrário, se isError e isLoading são false, isso significa que a query foi bem sucedida e que os dados estão disponíveis. Quais dados? Bom, vamos lá. Se a gente visualizar o que esse endpoint retorna, então vou comentar aqui, vou substituir essa interpolação pelo meu username e vou recortar e vou colocar lá na barra do navegador. Só para a gente visualizar o que esse endpoint retorna. Tá aqui, ele retorna um objeto com as informações do usuário. Informações públicas, tá? Então, as informações que podem ser públicas, que estão lá no seu perfil do GitHub, estão aqui. Eu vou exibir na tela uma lista com essas informações. Né? Então, eu vou vir aqui, vou inserir aqui, vou inserir uma UL. Dentro dessa UL, object.from entries, e aqui eu vou passar user query.data. Tá, então aqui eu vou, isso aqui vai gerar nada que você já não tenha visto no CJRM, tá? Object.entries recebe como argumento userQuery.data, que é o objeto com os dados do usuário, este objeto aqui, e gera um array. Então, essa expressão vai gerar um array. Cada item desse array é um array que contém duas strings. A primeira string é uma chave do objeto e a segunda string é o valor dessa chave. Então, vai gerar um array de arrays. Então, vou percorrer esse array de arrays com um map. Vou fazer um destructuring. Aqui eu vou ter a função, vou fazer aqui nesse primeiro parâmetro, vou fazer um destructuring deste array que está sendo recebido aqui, key value. Vou retornar uma LI, em que aqui vai receber key, porque não tem propriedade repetida aqui nesse objeto. Não existe propriedade repetida em objeto. Aí, aqui, eu vou ter uma tag B, que vai renderizar aqui, então o nome da propriedade. E aqui eu vou renderizar o valor da propriedade. Beleza? Então, estou percorrendo esse array que o object.entries gerou. Estou percorrendo com o map, fazendo um destructuring da chave e do valor em cada array e renderizando uma LI para cada par de chave e valor. Tá? Então, vou salvar. Eu vou levantar o server. Vamos lá, não sei se deu para ver, mas o carregando informações apareceu ali, né? Eu vou vir em Network, vou colocar em Fast3G só para a gente acompanhar. Mas vai aparecer o carregando informações e a lista é exibida. Beleza. Beleza, fiz isso. Posso... Deixa eu derrubar o servidor aqui só por enquanto, só para eu não ficar salvando e fazendo request toda hora também. Posso fazer destructing no retorno aqui do user query, para deixar o código mais enxuto, né? Então, posso eliminar tudo isso aqui, ó,
todo esse user query ponto, aqui eu vou fazer destructing do is error, do error, do is loading e do data. Beleza? Ah, não estou vendo a linha toda. Alt Z. Ou atribuição na linha abaixo, né? Você pode quebrar essa atribuição aqui para a linha abaixo, tá? Eu não me importo em não ver a linha toda o tempo todo, então eu vou de Alt Z quando eu preciso ver. Então, salvei. Vamos ver como é que ficou agora. Na verdade, ficou do mesmo jeito, né? Ficou do mesmo jeito. Deixa eu desabilitar isso aqui. Beleza, continua funcionando do mesmo jeito. Show? Alguma dúvida aqui? Não? Tranquilo? Bom. Então, beleza. Caso o seu limite de requests seja excedido, né, para o GitHub seja excedido, você pode testar com a JSON Placeholder, que eu já mostrei em aulas passadas. Então, por exemplo, você vai lá na JSON Placeholder, olha só, JSON Placeholder Free Fake REST API, ela tem esse endpoint, cadê o endpoint users? Cada user tem um ID, se eu vier aqui colocar /1, eu pego o ID do primeiro usuário, né? Então eu vou copiar essa URL, vou vir aqui, esse 1 aqui vai ser o meu username, na verdade. Vou passar 1 aqui. Ok. E aqui, olha só o que, que vai acontecer, né? Caso você teste com a JSON Placeholder, eu vou salvar. Deu um erro aqui. Uncount error. Objects are not valid as React child. Encontrei objetos com as chaves street, suite, city, zip code, geo. Então, o que, que ele quer dizer? Ao contrário da API do GitHub, que retornou para a gente um array em que todos os objetos estavam armazenando valores primitivos, né, no caso, as propriedades desse objeto, alguma delas armazenam outros objetos, né? Então, se a gente olhar a propriedade, cadê? Street, aqui eu estou na API do GitHub, né? Aqui, ó. Propriedade geo, por exemplo, recebe um objeto e o React não consegue renderizar um objeto. É isso que ele está dizendo aqui. Objetos não são válidos como React Child. Tá? Então, o que, que você pode fazer aqui? Você pode vir aqui, por exemplo, aqui na key, o que, que eu vou dizer? Ao invés de simplesmente renderizar isso aqui, vou dizer que se o type of do value é igual a string, ou se o type of the value é só string, né? Tem um number aqui. Então, se é igual a number, o que, que você vai fazer? Eu vou renderizar o value. Posso renderizar de boa. E aí, caso contrário, se não for uma string ou objeto, vou só renderizar, por exemplo, é objeto, tá? Só para não lançar um erro aqui. Então, se eu salvar agora, tá aqui, renderizou e o, o address, por exemplo, que é o objeto, só renderizou a string, é o obj. Beleza? Isso aqui é só para testar, você testar, fazer request com React Query, caso o seu
limite para a API do GitHub seja excedido. E também é só 1 hora, né, 60 requests por 1 hora, pelo menos enquanto eu estou gravando essa aula. Então, cara, deu 1 hora, vai dar uma volta, vai dar uma volta no parque, vai caminhar um pouquinho, fazer uma caminhada, vai pra academia,